Boa tarde a todos os participantes. Obrigado uma vez mais pela vossa adesão e pela vossa presença. Começo por apresentar o Pedro Meli Castro, que é o responsável pela área de poupança e investimento do banco, que será também o moderador deste painel, um painel com Nuno Henriques, o CEO e responsável pela SAM Portugal. Eu desde já queria endereçar aqui um voto de felicitações à organização deste evento, sobretudo pela oportunidade do tema. Estamos num novo ano, com novos tempos, mas velhos receios e, acima de tudo, uma renovada ambição relativamente à gestão dos nossos ativos. Tivemos e temos muitas fontes de informação e instrumentos de gestão para assimilar, é uma constante do nosso dia-a-dia. Temos muitas incertezas e temas conjunturais, como podem e têm a oportunidade de acompanhar na comunicação social. Hoje falamos muito de inflação, de subidas de taxa, de cenários políticos, matérias-primas, custos de produção, desemprego, indicadores de confiança de consumidores, empresariais, etc. Há, pois, do vosso lado e também do nosso, algumas dúvidas sobre políticas monetárias a seguir. Não há certezas, há muitos cenários, há muitas análises, muitas opiniões e a volatilidade normal e esperada neste nosso mundo financeiro. Consequentemente, cenários difíceis de prever e antecipar, nomeadamente o comportamento dos mercados, obrigacionista e acionista, e, naturalmente, previsões de crescimento económico muito difíceis também de antecipar. Impõe-se, pois, prudência, rigor, muita proximidade, transparência, gestão partilhada de informação de forma regular, experiência, conhecimento do cliente e das expectativas, ou seja, uma escolha, acima de tudo, racional do advisor. E o advisor aqui, permitam-me que passe a apresentar um pouco a SAM, a Santander Asset Management, entidade que conhece, domina toda a nomenclatura financeira, interpreta e tem interpretado muitíssimo bem os diferentes sinais das múltiplas entidades e dos diferentes market movers, sabe adaptar produtos e portfólio com as nossas necessidades, com as necessidades dos clientes, com as ambições e expectativas dos mesmos, casando estas com o desempenho dos mercados. Nós estamos e temos trabalhado nessa matéria, estamos mais próximos, melhoramos e temos feito um esforço para melhorar a comunicação convosco, consideramos-nos mais fortes do ponto de vista de conhecimento, mais resilientes e beneficiamos, sobretudo, de uma visão global, mundial, que é aportada pela solidez do grupo. Neste fórum, vamos procurar, acima de tudo, partilhar algumas destas temáticas e estratégias convosco. Vamos procurar falar de novas tendências e de alguns produtos. E é neste contexto em que é crítico, por todos os desafios que enfrentamos, termos uma gestão cuidada de longo prazo. Convido-vos a acompanhar e a aprofundar estas matérias com os vossos gestores, que são especialistas certificados pela CMVM, são especialistas que desenvolvem a sua atividade profissional com um pensamento em mente, satisfazer e estar acima das vossas expectativas. No chat podem colocar as vossas questões e dúvidas, que entretanto no final da sessão ou ao longo da sessão teremos a oportunidade de responder e o Pedro Meli Castro fará esta ligação com o Nuno Henriques. Espero que gostem e estamos, como sempre, convosco e disponíveis. Obrigado pela vossa atenção. Muitas boas tardes a todos. Obrigado, Vítor. Eu arrancava aqui, de facto, aqui a nossa sessão e a primeira pergunta que endereço aqui ao Nuno Henriques tem a ver com aquela pergunta que todos nós estamos neste momento a nos interrogar e que lemos nos jornais. Mas, afinal, então, quais é que são as perspectivas económicas neste contexto pós-pandemia, com a inflação que vemos todos os dias nos jornais? O que é de esperar depois desta forte recuperação que assistimos em 2021? Não. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os convidados. Pedro, relativamente às perspectivas económicas, o ano 2021 acabou por ficar marcado por um crescimento das economias que foi das mais elevadas dos últimos 50 anos, muito assente em tudo o que foi políticas expansionistas por parte dos bancos centrais e também por políticas fiscais que permitiram o apoio à preservação dos empregos, estimulando não só o consumo, mas sobretudo também o investimento. A eficácia das vacinas contra o Covid acabou também por ser determinante para este cenário de recuperação económica. No gráfico que estão a ver, são basicamente os dados agregados pela Bloomberg
que mostram que no segundo trimestre de 2021 o crescimento global ficou apenas 2% abaixo do nível que a economia teria atingido se não tivéssemos tido a pandemia, o que é um nível bastante interessante. Ao longo do ano 2021, este crescimento económico que assistimos levou a uma ruptura das cadeias de abastecimento, causando aqui alguns constrangimentos nos transportes marítimos e que acabou por afetar também o preço dos bens e serviços, levando a que a inflação tenha atingido níveis próximos que já não estávamos habituados, são níveis da década de 80. Nos Estados Unidos, a inflação, o número saiu a semana passada, em 2021 foi cerca de 7%, na Europa foi um pouco abaixo, cerca de 4%. Espera-se que esta ruptura nas cadeias de abastecimento e a disparidade entre a oferta e a procura vão diminuindo ao longo do ano 2022, à medida que aqui os padrões de consumo se normalizem, os estoques sejam repostos e também os estrangulamentos comerciais, em particular o fornecimento de contentores de navios, fiquem resolvidos. Como podem ver no gráfico, nos últimos 3 meses de 2021, começámos já a assistir a uma normalização destes custos de transportes que afetou aqui o segundo semestre de 2021 e que levou a estes níveis de inflação elevado. Para 2022, acreditamos num cenário positivo em termos macroeconómicos, assente num ajustamento gradual das cadeias de abastecimento globais e numa diminuição destas pressões inflacionistas que nos têm afetado nos últimos meses. De acordo com a FMI, o crescimento global para 2021 deverá ter ficado em cerca de 5,9% e em 2022 será 4,9%. Portanto, um número bastante próximo dos 5%. O crescimento económico irá desacelerar um pouco em 2022, mas manter-se-á acima da média que teve nos últimos anos. Eu creio que o principal risco para este cenário otimista os principais riscos são 2. O primeiro deles é que a inflação não seja transitória, como nós acreditamos, e que isso possa ter aqui um efeito mais acentuado na subida da taxa de juros por parte dos bancos centrais. E o segundo risco para este cenário positivo é que possam haver novamente eventuais mutações do vírus Covid, que possam aqui ter novos constrangimentos à economia e um desaceleramento económico. Muito bem, Nuno. Referiste aqui os temas daquilo que poderá ser a inflação, os estímulos. Vivemos nestes últimos anos, todos nós acompanhamos no dia-a-dia liquidez muito abundante, taxas muito baixas. A pergunta que eu faço é: estamos a assistir agora a uma reversão e isso vai ser suficiente para controlar a inflação? Sim, Pedro, nós acreditamos que, como disse há pouco, o recente aumento da inflação seja transitório e que vá diminuindo ao longo de 2022, à medida que as economias reabrirem plenamente. Os problemas relacionados com a disrupção da oferta e nas cadeias de abastecimento provavelmente vão manter a inflação alta nos próximos 6 meses, portanto, no primeiro semestre de 2022. No entanto, pensamos que ao longo de 2022 a pressão sobre os preços irá aqui enfraquecer. Os bancos centrais dos países desenvolvidos, como estavas a referir, também partilham um pouco desta visão, nomeadamente o Banco Central Americano e o Banco Central Europeu, o BCE. O que, de certa forma, também dá aqui alguma justificação para que ainda mantenham uma abordagem não restritiva em relação à política monetária. Acreditamos que a maioria dos bancos centrais irão subir a taxa de juros nos próximos 2-3 anos, mas de uma forma bastante gradual para garantir não só que o crescimento económico seja sustentado, mas também que não haja aqui um aceleramento dos níveis de preço e que isso traduza a inflação. Nos Estados Unidos espera-se que as taxas de juros subam 1,5% nos próximos 3 anos e na Europa cerca de 0,5%. Este cenário de subida de taxas de juros também irá ser acompanhado pelos países emergentes que também irão subir a sua taxa de juros. Ao nível das políticas orçamentais, depois do esforço que muitos países fizeram ao criar aqui programas de estímulo económico por causa do Covid-19, quer para estimular
a procura, quer para dar aqui alguma manutenção de empregos, em que se traduziu consequentemente no aumento dos níveis de endividamento dos Estados, começa já a haver um ajustamento por parte da dívida pública para que esta seja sustentável a médio e longo prazo em cada um dos países. Esta redução dos estímulos económicos e monetários é bastante saudável para a economia. No entanto, não está livre, digamos assim, de episódios de alguma dúvida e de incerteza nos próximos tempos, uma vez que estão a acontecer aqui mudanças profundas em diversas geografias, mas acreditamos mesmo assim que as perspectivas económicas globais permanecem muito positivas para o próximo ano. Nuno, mais uma questão aqui e que prende-se exatamente com o que acabaste de referir. As políticas o ambiente de taxas de juros e as políticas monetárias estão a inverter. Grande parte dos ativos dos fundos, nomeadamente, e dos seguros financeiros, está investido em obrigações. O que é que se pode esperar desta classe? É uma boa pergunta, Pedro. E os mercados obrigacionistas já começaram mesmo a incorporar estas expectativas de normalização monetária com subida das taxas de juros em 2022. Este cenário é inclusivamente reforçado na última reunião de 2021 por parte da Reserva Federal Americana. O que se referiu é que o atual contexto macroeconómico requer uma remoção rápida das compras dos títulos, dos programas de ajuda e também de algumas subidas da taxa de juros para acompanhar não só o crescimento económico, mas também para tentar atenuar aqui os níveis de inflação. Perante este cenário, este contexto de inversão da política monetária, é expectável que as obrigações possam registrar aqui alguma volatilidade e ter retornos negativos ao longo do ano de 2022. Agora, investidores que tenham estes ativos e que têm taxas de juros muito baixas acabam mesmo por ter aqui uma perda do poder de compra. Atualmente, e como se pode ver no gráfico, as obrigações de dívida pública, não só americana, mas também europeia, acabam por ter taxas de juros implícita muito inferior aos níveis de inflação, o que significa que incorporam aqui um retorno real negativo, ou seja, se descontarmos a inflação à taxa de juros, há aqui uma perda do poder de compra. Assim, neste cenário faz sentido manter aqui alguma preferência com obrigações com maturidades ou com datas de vencimento baixas, para não se estar tão exposto a eventuais movimentos de subida de taxa de juros, diversificar também as obrigações, para além daquelas que é o investimento tradicional no mercado obrigacionista, que é a dívida pública, ou seja, investir aqui em obrigações de elevados rendimentos, obrigações de empresas, de países emergentes, de outras geografias, também denominadas noutras moedas que não o euro. Isto tudo acaba por nos dar alguma proteção. Se juntarmos a isto uma gestão mais ativa na componente obrigacionista, de modo a podermos aproveitar aqui a volatilidade que possa existir nesta classe de ativo nos próximos tempos, também é bastante saudável. É exatamente este tipo de estratégias, ou seja, diversificação e gestão mais ativa, que temos procurado implementar nós também nas nossas carteiras e nos fundos de investimento que temos. Muito bem, Nuno. Aquilo que eu perguntava, e aproveitando aqui esta sequência, face ao exposto, já percebemos aqui o contexto económico, já percebemos aqui o contexto para as obrigações, o monetário, e quais é que são os principais temas de investimento este ano? Portanto, o principal tema de investimento, como foi referido anteriormente, o crescimento económico global deverá desacelerar um pouco em 2022, mas mesmo assim deverá situar-se acima da média dos últimos anos, antes de haver Covid. Nesse cenário de crescimento económico bastante positivo, os ativos de risco, nomeadamente ações, são ativos muito sensíveis à atividade económica, pelo que devem continuar a registar ou a ter um retorno acima de outras alternativas tipicamente mais seguras, como é o caso de obrigações de taxa fixa que falámos anteriormente. Adicionalmente, existe aqui uma perspectiva positiva, não só em termos económicos, mas também nos resultados das empresas para os próximos trimestres. Pelo que eu creio que há razões bastante convincentes para estar positivo
nesta classe de ativo que são as ações. Os resultados das empresas devem subir em 2022 cerca de 7%, isto em termos globais. Em termos geográficos e dentro das ações, temos preferência por ações de países desenvolvidos, nomeadamente Europa e Estados Unidos. Os mercados asiáticos, nomeadamente a China, achamos que no cenário atual de adaptação a um novo modelo económico poderá ter aqui algum comportamento que condicione a performance das empresas chinesas. No mercado obrigacionista, deverá haver alguma volatilidade ao longo do ano, à medida que os bancos centrais comecem a retirar estes estímulos económicos e a subir a taxa de juros, pelo que se deve procurar aqui soluções flexíveis no investimento em obrigações, de modo a se poder ganhar aqui com o potencial aumento de volatilidade. Por outro lado, acreditamos também que obrigações de empresas possam ter aqui uma performance mais interessante do que obrigações de dívida pública. Por exemplo, as obrigações de dívida pública europeia têm atualmente taxas de juros implícitas negativas, enquanto obrigações emitidas por empresas, por corporates europeus, ou mesmo obrigações com rating mais baixo, que são as obrigações denominadas AIL, têm melhores condições de registar aqui retornos positivos nos próximos tempos e também acima dos níveis de inflação. Outro dos temas é o foco no investimento sustentável, que eu creio que será um dos temas que marcará certamente os próximos anos e é a grande tendência que perspectivamos. Uma vez que os fluxos de investimento dos setores público e privado serão significativamente afetados por critérios ambientais e considerações sociais, devido aqui também a uma maior regulamentação e algum foco governamental. Para se atingirem os objetivos do Acordo Climático de Paris e restringir aqui o aumento das temperaturas médias globais abaixo dos 2 graus, a sociedade humana tem de atingir emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa até meados deste século, até cerca de 2050. Essa grande transformação só será possível se substituirmos em grande escala a base de ativos produtivos da economia global por tecnologias não poluentes. O número de países que se comprometeram a atingir emissões líquidas de zero de carbono cresceu rapidamente no último ano e abrange atualmente mais de 80% das emissões globais de CO2. Adicionalmente, aqui o mecanismo de recuperação e resiliência da União Europeia, o grande programa de estímulo económico para os próximos anos e o principal instrumento para ajudar a Europa a emergir mais forte da recente crise, é também muito ele direcionado para o investimento na transição verde e digital. Por último, acreditamos que se deve incluir nos investimentos alguns investimentos alternativos nas carteiras dos investidores, desde que obviamente sejam aqui adequados à sua tolerância ao risco e complementem a sua carteira atual. A escassez que existe atualmente de rendimentos em ativos mais líquidos, são aqueles que estão cotados e em mercados organizados, como é o caso de ações ou de obrigações, está a forçar os investidores a olharem para classes de ativos não tradicionais, como é o caso do investimento em private equity, private debt, ou mesmo fundos de investimento em infraestruturas, que acabam por ser não só um bom diversificador das carteiras de investimento, como também têm aqui retornos potenciais extremamente interessantes. Nuno, ainda temos aqui espaço para mais uma pergunta breve, antes de irmos abrirmos aqui ao painel, que já começam a surgir uma série de questões e que é interessante depois endereçar, e que tem a ver com o seguinte: face àquilo que foi dito hoje, temos aqui paradigmas diferentes de obrigações, ações, obrigações a níveis de taxas historicamente baixas, reversões dos bancos centrais. Os nossos produtos estão preparados para este novo paradigma de gestão dos ativos no contexto que estamos a viver hoje? Sim, Pedro. Nós o banco, ao longo do último ano, procurámos aqui adaptar os produtos que gerimos a esta nova realidade macroeconómica, caracterizada não só por um forte crescimento económico, mas sobretudo por taxas de juros baixas e níveis de inflação a subir.
E adaptámos não só a política de investimento de cada produto, mas também adaptámos o estilo de gestão que implementamos na forma de gerir cada produto. Isto de forma a que possamos conseguir aproveitar aqui todas as oportunidades que os mercados financeiros nos possam proporcionar nos próximos tempos. Diversificamos não só o investimento por várias classes de ativos, mas também por várias geografias e também por várias moedas. Mesmo dentro de cada classe de ativos, diversificamos também por várias estratégias. Por exemplo, no caso de ações, investimos não só em ações de países desenvolvidos, como é o caso da Europa ou dos Estados Unidos, mas também investimos em ações de países emergentes, asiáticos e também noutras moedas, como o dólar, o euro, a libra, o iene. De modo a termos aqui uma diversificação plena dos investimentos. Em obrigações, que é uma classe de ativo, como referi anteriormente, que no cenário atual apresenta retornos extremamente baixos, procuramos aqui não só ter uma gestão flexível nos instrumentos que escolhemos e no prazo dos mesmos, como também procuramos rendimentos ou yields ou taxas de juros noutros tipos de obrigações e noutras geografias e com níveis bastante diversificados. Como exemplo, e no slide que está a ser projetado, que é o fundo de Select Moderado, e como podem ver, que é um exemplo de um fundo, poderia ser outro, como podem ver, a carteira atualmente está bastante diversificada, não só em termos de classes de ativos, como também dentro de classes de ativos está diversificada por várias estratégias. Eu creio que, e acreditamos nisso, que uma maior diversificação da carteira por várias classes de ativos, com uma gestão, sobretudo mais flexível, poderá ser aqui a chave para continuar a apresentar retornos positivos para os nossos clientes. Posto isto, vamos aqui abrir aqui às perguntas do painel, já há muitas, vamos esperar que conseguir responder a todas. A primeira das quais, essa posso responder eu, e tem que ver com uma pergunta muito concreta, que é onde é que eu posso acompanhar a oferta, os mercados, aqui no âmbito da oferta do Santander. Há duas notas muito breves. Uma, no site está lá a informação sobre o que é que são os produtos, mas também está uma atualização mensal do seu posicionamento, com comentários do gestor. Portanto, está lá toda a informação que permita perceber a evolução de todos os produtos com atualizações regulares, isto por um lado, e por outro lado, obviamente que terá sempre acesso ao seu gestor, que é conhecedor, está por dentro daquilo que se passa e que o pode, obviamente, dar toda a informação e prestar toda a informação necessária para tomar uma decisão consciente e fundamentada. E, portanto, essas eram as duas notas que eu queria dar. Depois, há aqui uma pergunta, várias perguntas. A primeira tem a ver com as obrigações. Hoje vimos aqui o Nuno Henriques referir que realmente estamos num cenário em que as taxas de juros estão a infletir de forma gradual. Primeiro nos Estados Unidos, nos emergentes, e a Europa vai ser o último. E a pergunta que está aqui é mesmo essa. Num cenário em que os Estados Unidos está a subir as taxas de juros, se faz sentido investir num fundo de obrigações variáveis, ou de taxa indexada ao dólar, se faz todo sentido, ou mesmo investir no próprio dólar? É a pergunta que sai daqui. Não sei, é para mim, Pedro. Era para ti, Nuno. Peço desculpa. Faz sentido investir em obrigações de taxa variável, só para contextualizar e para explicar um pouco o que é obrigações de taxa variável. Portanto, obrigações de taxa variável são obrigações cujo cupom o rendimento é revisto de 6 em 6 meses ou de ano a ano e está indexado a Euribor, ou seja, Euribor mais um spread de 0,5%, 1%, o que significa que num cenário de subida de taxas de juros, o cupom dessas obrigações vai acompanhando a subida das taxas de juros, e o investidor que investe neste tipo de ativos acaba por ter um rendimento superior à medida que as taxas de juros vão subindo por via de um cupom mais elevado. Eu acho que faz sentido investir em obrigações de taxa variável. Nós próprios, nos fundos de investimento, temos-lo feito.
Agora, existe um tema de mercado. Existem muito poucas obrigações de taxa variável. Isto porquê? Porque os últimos 7 anos foram anos marcados por um nível de taxa de juros extremamente baixo e da parte dos emitentes, ou seja, da parte das empresas que se querem financiar com obrigações, o que fizeram foi emitir empréstimos com taxas de juros fixas para fixar o nível de taxa e de juro que vão ter no seu empréstimo. Portanto, faz sentido, não existem muitas obrigações com taxa variável no mercado, mas é uma estratégia que faz algum sentido. A outra forma de combater esta falta de liquidez ou falta de emissões com taxa variável é aquilo que nós próprios muitas vezes temos feito, ou seja, em vez de investir investir em obrigações de taxa fixa, mas com maturidades relativamente curtas, ou seja, 2 anos. Nós sabemos que durante 2 anos, mesmo que a taxa de juros suba, não vamos ter ali impacto no preço das obrigações e daqui a 2 anos voltamos a reinvestir o dinheiro já num cenário em que as taxas subiram com um rendimento mais elevado. Portanto, são as duas formas de proteger contra eventuais subida de taxa de juros, é investir ou em obrigações de taxa variável ou investir em obrigações de taxa fixa com maturidades relativamente curtas. Muito bem, obrigado, Nuno. Depois há aqui uma pergunta sobre se temos algum fundo ou algum veículo que tenha como subjacente emissões de CO2. Eu daria aqui uma nota em relação a isso muito breve, que é, temos tido a preocupação de trazer aqui para os nossos clientes soluções que façam sentido no atual contexto e que tragam aqui alguma inovação e que complementem as situações mais core, aqueles produtos perfilados que combinam todas as classes de ativos. Nesse sentido, há 2 produtos que foram lançados nos últimos anos. O Santander Sustentável, ligado a todos esses sistemas de sustentabilidade e com critérios de sustentabilidade na seleção dos ativos. E outro, em formato seguro, que é o Santander Future Wealth, que também traz algumas dessas tendências, mas que basicamente é um fundo de mega tendências. É uma forma de investir tirando partido das grandes mega tendências, sejam elas de saúde, sejam elas demográficas, sejam elas tecnológicas, sejam elas o que for a cada momento. Há uma equipa de investimento dedicada a esse tipo de filosofia de investimento e é algo que faz todo o sentido, a nosso ver, complementar com os investimentos mais core, aqueles que se investem em veículos, no fundo core, que têm todos os ativos, ações e obrigações e são geridos de forma dinâmica. Portanto, em complemento, diria que sim, temos alguns fundos que indiretamente compram esses temas e que a nosso ver, poderá fazer todo o sentido complementar. Depois, temos aqui uma pergunta sobre o tema do Santander América, e a pergunta que vem aqui é qual a razão para que o Santander América no último ano tenha ficado um pouco aquém daquilo que seria de esperar, tendo presente o crescimento das ações americanas. Nuno, se puderes fazer aqui um comentário. Sim, com certeza. Então, relativamente ao Santander Ações América, é um fundo que, como o próprio nome diz, que investe em ações americanas, mas com um setor muito específico, que essencialmente em ações tecnológicas e de futuro. As ações tecnológicas no último mês e meio foram sobretudo afetadas por este cenário de subida de taxa de juros, ou seja, desde há um mês e meio para cá, com a mudança de discurso dos bancos centrais que iriam subir a taxa de juros, um dos setores mais afetados em termos de performance de mercado acionista acabou por ser o setor tecnológico, uma vez que, ficando o dinheiro mais caro, existe menos dinheiro disponível para investir em startups e em empresas de tecnologia. E foi essa a principal razão da desvalorização do fundo no último mês e meio. Agora, acreditamos que o fundo irá continuar a ter uma performance positiva, achamos que o setor tecnológico é um setor de vanguarda, de futuro. Houve este percalço no último mês e meio, mas se olharmos no histórico maior de 2, 3, 4 anos, as performances são extremamente positivas. Dá de ser um fundo de ações, os prazos de investimento que muitas vezes recomendamos aos nossos clientes é que olhem para estes investimentos de maior risco num prazo
num prazo superior. Agora, não deixa de ser um fundo de convicções fortes e não deixa de ser um fundo que investe num setor ou num tipo de empresas cuja sensibilidade à taxa de juros foi afetada momentaneamente por esta subida nas taxas. Muito bem. Há aqui mais 2 ou 3 perguntas que têm que ver, todas elas são comuns, que têm a ver aqui com o desempenho dos produtos de obrigações, em particular o multicrédito. A nota que damos é que, obviamente, o Nuno Henrique já mencionou aqui o que é que se passou nas obrigações no último ano. Foi uma classe que foi condicionada, de facto, por estar com taxas baixas, por um lado, um cupão baixo, e, por outro lado, pelo facto de as taxas de juros embutidas nessas obrigações terem subido. No caso do multicrédito, que é a pergunta que se faz aqui, é um fundo que não está muito exposto ao risco de subida de taxas de juros, porque é um fundo de taxas variável, mas ainda assim tem um rendimento muito, muito baixo, e sofreu de facto com o facto de as emissões que estão em carteira terem rendimentos extremamente baixos, porque de facto as alternativas de investimento hoje nesta categoria têm rentabilidades que são claramente insuficientes. E essa é a razão. Esteve bem posicionado até na classe que compara com outros fundos dessa categoria, mas obviamente que o desempenho fica aquém, tendo presente que as oportunidades nessa classe são reduzidas. Eu talvez, tendo abarcado aqui grande parte dos temas, concluiria e passaria aqui a palavra ao Vítor Calado, dando mais uma vez uma menção que eu acho que é importante. Hoje tivemos aqui o responsável da sociedade gestora em Portugal, da Santander Asset Management, e é muito importante isto de acertar o que é que vai ou subir ou que vai descer na próxima semana. É um exercício que ninguém consegue. Agora, o que se consegue com equipas especialistas é de forma consistente e a longo prazo estar exposto às classes que fazem sentido e às dinâmicas que fazem sentido. E foi isso que foi feito. Este ano a sociedade gestora fez uma transformação profunda da oferta, muito profunda, transversal, e que visa, de facto, atacar este desafio que é o nosso constante, que é entregar propostas de valor aos nossos clientes que façam sentido e que sejam adequadas ao contexto. E, portanto, se na componente de ações estamos expostos às grandes dinâmicas, mais do que Portugal, aquilo que nós estamos é investir nas grandes dinâmicas de crescimento lá fora, e devido ao crescimento, por exemplo, americano nos últimos anos, que foi superior ao europeu, faz todo sentido. Na componente de obrigações, também temos um espectro global, complementando também com apostas também em câmbios, por exemplo, e, portanto, há aqui uma abrangência de ativos que, gerido de forma ativa, cria aqui uma proposta muitíssimo interessante, consistente, e que vocês não têm que ficar preocupados no dia-a-dia, têm que ficar só expostos ao prazo e a aguardar o prazo do investimento para que conseguirem rentabilizar o vosso património, porque isto está a ser gerido por profissionais. E era esta a nota que eu vos queria dar, e passava aqui a palavra ao Vítor Calado, e muitas boas tardes a todos, e obrigado pela vossa presença. Obrigado, Pedro, e obrigado, Nuno. Eu acho que acabaste por fazer também aqui um resumo e antecipar as minhas palavras, mas sintetizando, nós vimos e falamos sobre políticas monetárias e orçamentais, falamos aqui de estímulos à economia, comportamentos de ativos, planos de investimento, novos paradigmas de gestão de ativos. Enfim, diria que perceber tudo aquilo que está a acontecer atualmente nos mercados, perceber toda esta complexidade é crítico nesta altura. Foi importante ouvir especialistas como o Nuno Henrique, transmite-nos muita segurança e confiança. Sobretudo, tendo presente o contexto de taxas reduzidas, achamos que ter a informação certa, ter alguém que analise esta informação e, sobretudo, criar condições para decisões conscientes e fundamentadas do vosso lado, achamos que é uma obrigação e uma preocupação diária do nosso lado, e compete-nos a nós criar estas condições para que, de facto, possam sentir-se cada vez mais tranquilos e seguros nas vossas opções. A nossa preocupação com as rentabilidades e crescentes rentabilidades dos ativos são, de facto, uma preocupação que nós temos, está latente em toda a nossa equipa,
e fica aqui o nosso compromisso, como já temos reiterado em encontros anteriores, da nossa preocupação, a nossa disponibilidade e atenção. Somos parceiros, estamos de mão dadas e queremos crescer juntos. Uma vez mais, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e vamos marcar encontro num momento tão oportuno quanto possível. Obrigado a todos.